extremamente importantes para a nossa cultura, e eu agradeço ao Dr. Renato Ferro trazer-nos até aqui e querer sempre fazer o seu lançamento aqui na Sociedade da Língua Portuguesa, que acho que é um lugar adequado. Desde já, muito boa tarde. Queria agradecer à doutora Elsa Rodrigues Santos por este acolhimento. Como disse, de facto, nós fazemos sempre questão de vir aqui à Sociedade da Língua Portuguesa. Achamos que é uma instituição que, pelo seu nome, pela sua história, tem muito a ver com este projeto, com a defesa da língua, da cultura portuguesa, e parece-nos, de facto, muito apropriado vir falar da Nova Águia, este espaço, como tem acontecido a propósito de cada número. Este número que hoje vou apresentar é já o 5º número da revista. Como sabem, esta foi uma revista lançada em 2008, no primeiro semestre de 2008. É uma revista semestral, tem sempre um tema central em cada número. O tema do primeiro número, como estarão recordados, foi a ideia de pátria, sua atualidade. Depois, ainda em 2008, o tema foi o Padre António Vieira e o futuro da lusofonia, já que em 2008 se celebraram os 400 anos do nascimento de António Vieira, e sendo esta uma revista de uma forma tão assumida e descomplexada, procura celebrar as figuras maiores da nossa cultura e da nossa história, obviamente consideramos que não poderíamos passar ao lado de uma efeméride tão relevante como essa, dos 400 anos do nascimento de António Vieira. Depois, em 2009, lançámos mais 2 números. O primeiro sobre Agostinho da Silva, o legado de Agostinho da Silva, 15 anos após a sua morte. Em 2009, mais exatamente dia 3 de abril de 2009, passaram 15 anos sobre a morte de Agostinho da Silva, e pareceu-nos também ser um bom pretexto para promover uma reflexão em torno do seu legado. Depois, ainda em 2009, no segundo semestre, o tema foi Pascoais, Portugal e Europa. Pascoais, porque é a palavra de Agostinho da Silva, a figura que mais nos tem inspirado. Poderia referir outros nomes, a Fernando Pessoa, o António Vieira, obviamente há outros nomes, mas certamente Pascoais é uma das figuras que mais inspira este projeto, nas suas diversas vertentes. E daí o tema, Pascoais, Portugal e Europa. Europa porque, como também sabem, no segundo semestre de 2009 passaram 20 anos após a queda do Muro de Berlim, e pareceu-nos também um bom pretexto para pensar o presente e o futuro da Europa, no caso, à luz do pensamento de Teixeira de Pascoais. É sempre esse também o nosso enfoque, pensar as grandes questões do mundo, da atualidade, à luz das figuras maiores da nossa filosofia, da nossa cultura, da nossa história, porque consideramos que essa reflexão será tanto mais fecunda quanto mais iluminada estiver por essas grandes figuras da nossa cultura. Este ano, 2010, celebram-se 2 centenários. O centenário da Águia e o centenário da República. E daí que os 2 números deste ano vão assinalar essas 2 efemérides. No segundo semestre, o tema será a República, 100 anos depois. Queremos pensar não tanto o que aconteceu, mas a República tal como ela é hoje, e sobretudo, porventura, o que ela pode ser, ainda pode ser, 100 anos depois de ter sido instaurada. Neste primeiro semestre, o tema foi os 100 anos da Águia e a situação cultural de hoje. O subtítulo aqui não é menos importante, é sempre esse o nosso enfoque. Olhar para o passado, para as grandes figuras da nossa cultura e da nossa história, mas pensar, sobretudo, onde estamos hoje e, a partir de onde estamos, pensar aquilo para onde podemos ir e aquilo que poderemos ainda fazer. E daí este subtítulo, pensar a situação cultural de hoje
100 anos depois da revista A Águia ter nascido. E, enfim, a razão do pretexto é extensa. Obviamente, sendo esta uma revista que tem o nome de Nova Águia, não poderíamos deixar de assinalar essa efeméride dos 100 anos da Águia. Por outro lado, a revista Águia foi, de facto, uma revista muito importante no contexto cultural do início do século XX em Portugal. Eu diria mesmo que foi a revista mais importante da época, por duas razões, que eu, em geral, refiro. Em primeiro lugar, pela qualidade das pessoas que nessa revista colaboraram. Falo de Teixeira de Pascoais, do Jair de Cortesão, do Raul Proença, do Leonardo Coimbra, do António Sérgio, do Fernando Pessoa e do próprio Agostinho da Silva, que ainda chegou a colaborar na revista Águia, ainda que numa fase posterior, por razões óbvias de idade. Agostinho da Silva nasceu em 1906, apesar de ter sido muito precoce, não começou logo a publicar em 1910, só publicou os seus primeiros textos por volta dos anos 20, mas ainda foi bem a tempo de ter publicado na revista Águia, precisamente nessa década de 20. Publicou umas pequenas notas filológicas muito interessantes, nomeadamente sobre o verbo trabalhar, já que a revista Águia, tendo nascido em 1910, durou até 1932. Teve sucessivas séries, sucessivos diretores, teve uma vida muito rica, algo conturbada. Como sabem, a revista Águia deu aso a várias dissidências, a várias cisões. O Orfeu foi uma dissidência da revista Águia, através do Fernando Pessoa, mais do ponto de vista estético ou literário. A própria Seara Nova, que teve figuras como o Raul Proença e o António Sérgio, foi também, de alguma forma, uma dissidência, ou se quiserem, um desdobramento da revista Águia. Aí, porventura, a razão não terá sido tanto de ordem estética ou literária como foi no caso do Orfeu, mas de ordem mais, diria até inclusive de ordem política. Havia um maior sentido de intervenção cultural, ou sobretudo social e política, da parte dos homens da Seara Nova, e daí a criação dessa revista, mas até por isso, enfim, pelos desdobramentos que originou, de facto a revista Águia foi muito importante. Eu costumo dizer, e essa é a segunda razão pela qual a revista Águia foi de facto muito importante, é que a revista Águia foi mais do que uma revista. Foi a expressão, o órgão, até formalmente, de um amplo movimento cultural e cívico, e isso teve correspondência. Na realidade, como sabem, a partir de 1912, a revista Águia foi o órgão do movimento da Renascença Portuguesa, que teve como sua figura de coroa Teixeira de Pascoais, e que visava isso mesmo, aquilo que é denotado pelo nome, uma renascença portuguesa, um reencontro com os nossos maiores valores, as nossas raízes mais fundas, para que depois abrir horizontes, abrir perspectivas de futuro. Tiveram uma atividade muito rica, não só falando da Águia, falando da vida portuguesa, que foi também um órgão da Renascença Portuguesa. Falo de coleções de livros que editaram, falo de universidades populares, enfim, de múltiplas conferências que promoveram, de múltiplas iniciativas do âmbito cultural, pedagógico, social. Deixaram também, de facto, uma marca muito importante. E foi tudo isso que nós procuramos recuperar neste novo século, no século XXI. Como sabem, também costumo referir isto, até porque isto é historicamente verdade, este projeto nasceu muito daquilo que foram as comemorações do centenário de Agostinho da Silva, que decorreram por todo o ano de 2006 e que se estenderam por boa parte do ano de 2007,